O milagre que mudou a vida de Ricardo, da aspergilose à libertação no altar da Universal. Ricardo tinha apenas 23 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida: aspergilose pulmonar invasiva, uma infecção fúngica rara e agressiva que atacava seus pulmões com uma velocidade assustadora. Os médicos foram claros: sem um transplante urgente, suas chances de sobrevivência eram mínimas. Mas a fila do SUS era longa, e o tratamento particular custava mais do que ele poderia pagar em uma década trabalhando como auxiliar de logística. A cada crise de falta de ar, ele sentia o peso da morte se aproximando. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio no quarto, rezando orações que já não tinham resposta. Ricardo, que sempre havia sido um jovem cheio de sonhos, queria terminar a faculdade de administração, comprar um carro, ajudar a família a sair do aluguel, agora via tudo desmoronar. Foi numa tarde de quarta-feira, depois de mais uma consulta desanimadora, que ele passou em frente à Igreja Universal do Reino de Deus, na zona norte de São Paulo. O prédio era simples, mas havia algo diferente ali: pessoas entrando com expressões de esperança, outras saindo com sorrisos no rosto, algumas até chorando de alegria. Um cartaz na porta anunciava: campanha dos 7 dias de jejum e oração, Deus vai mudar sua história. Ricardo parou, hesitou. Ele não era de frequentar igrejas, sua família era católica não praticante, mas naquele momento, não tinha mais para onde correr. Se Deus existe, que me mostre agora, pensou, enquanto entrava com as pernas trêmulas. Dentro da igreja, o ambiente era carregado de uma energia que ele nunca havia sentido. O pastor, um homem de voz firme e olhar penetrante, falava sobre fé como uma semente que, quando plantada com determinação, germina milagres. Deus não é Deus de impossíveis, Ele é Deus do é possível, declarou, enquanto a congregação respondia com améns vibrante. Ricardo se sentou no fundo, com medo de ser notado, mas quando o pastor pediu que quem estivesse passando por uma luta se levantasse para oração, algo dentro dele o impulsionou. Com lágrimas nos olhos, ele se pôs de pé. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: filho, o que você está enfrentando? Ricardo, pela primeira vez, desabafou tudo: a doença, o desespero, a sensação de que estava sozinho. Ela o levou até a frente, onde o pastor o recebeu com um abraço apertado. Hoje é o seu dia, Ricardo. Deus já está agindo, disse ele, enquanto ungia sua testa com óleo consagrado. A corrente de oração começou, dezenas de mãos se ergueram em sua direção, vozes clamavam em línguas estranhas, e Ricardo sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma fogueira santa o envolvesse. Senhor, eu creio. Eu aceito Jesus como meu Salvador, gritou entre lágrimas, enquanto o pastor ordenava em nome de Jesus: esta doença sai agora. Os pulmões de Ricardo são restaurados pelo sangue do Cordeiro. Nos dias seguintes, Ricardo não faltou a nenhuma reunião. Participou da corrente de libertação, onde pessoas eram libertas de todo tipo de mal, desde doenças até vícios e maldições familiares. Ele aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas não como um peso, mas como uma semente de fé que abria portas no céu. Deus não precisa do seu dinheiro, Ele quer o seu coração, explicava o pastor, enquanto testemunhos de cura e prosperidade eram compartilhados no altar. Ricardo começou a dar, mesmo com suas finanças apertadas, confiante de que Deus multiplicaria. E multiplicou. Na terceira vigília de oração, algo extraordinário aconteceu. Ricardo estava de joelhos, clamando com outras centenas de pessoas, quando sentiu um alívio repentino no peito. Era como se um peso de anos tivesse sido retirado. Ele respirou fundo sem dor, sem chiado, sem a sensação de afogamento que o acompanhava há meses. No dia seguinte, ao refazer os exames, o médico ficou boquiaberto: isso não faz sentido. A infecção regrediu de forma inexplicável. Seus pulmões estão limpos. Ricardo não precisou de palavras, ele sabia que tinha recebido um milagre. Mas a transformação não parou por aí. Ricardo se batizou nas águas e passou a servir na igreja como voluntário, ajudando outros que chegavam quebrantados, assim como ele um dia chegou. Sua mãe, que o acompanhou em toda a jornada, também se converteu e hoje faz parte do grupo de oração das mães. Ricardo retomou a faculdade, conseguiu uma promoção no trabalho e, o mais importante, encontrou um propósito: Deus me curou para que eu pudesse testificar que Ele é real, que a Universal é um lugar onde os impossíveis se tornam possíveis.
Hoje, quando Ricardo sobe ao altar para dar seu testemunho, ele sempre repete a mesma frase: a fé não é esperar que Deus faça algo, é crer que Ele já fez. Minha cura começou quando eu decidi confiar, mesmo sem ver. Se você está lendo isso e acha que não há saída, venha à Universal. Deus está te esperando. E assim, entre lágrimas de gratidão e aplausos da congregação, mais uma vida é tocada, provando que, onde há fé, milagres acontecem. A vida de Ricardo mudou tanto que até seus antigos colegas de trabalho notaram a diferença. Antes, ele era conhecido como o rapaz quieto, sempre com o olhar perdido, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Agora, seu sorriso era o primeiro a iluminar a sala, e suas palavras, cheias de esperança, contagiaram até os mais céticos. Um dia, durante o intervalo do expediente, seu chefe, o Sr. Antônio, um homem de quase 60 anos, conhecido por ser rígido e pouco afeito a conversas sobre fé, o chamou em particular. Ricardo, eu não sei o que aconteceu com você, mas quero saber. Você estava à beira de um colapso, e de repente, é como se tivesse nascido de novo. O que foi? Ricardo não hesitou. Com a mesma sinceridade que aprenderá nos cultos, ele contou tudo: a depressão, as noites sem dormir, o desespero que quase o levou a desistir de tudo. E então, falou da igreja. Do dia em que, arrastado pela mãe, entrou pela primeira vez na Universal e sentiu algo diferente no ar. Do obreiro que o abordou com um sorriso e disse: Deus tem um plano para você. Das orações que, a princípio, pareciam palavras vazias, mas que, com o tempo, se tornaram sua âncora. E, claro, do milagre, a paz que invadiu seu coração como um rio, a força para levantar da cama, a alegria que ele achava que nunca mais sentiria. O Sr. Antônio ouviu tudo em silêncio, os dedos brincando com a caneta sobre a mesa. Quando Ricardo terminou, ele suspirou fundo. Meu filho, eu também já estive no fundo do poço. Perdi minha esposa há 5 anos. Desde então, vivo como um zumbi. Trabalho, durmo, repito. Não sinto nada. Às vezes, penso que não adianta mais. Sua voz falhou. Ricardo sentiu o coração apertar. Ele conhecia aquela dor. Mas agora, conhecia também a cura. Chefe, eu não vou dizer que é fácil. Mas se o senhor der uma chance, se vier comigo na próxima segunda-feira, na Universal, eu juro que o senhor vai sentir a mesma coisa que eu senti. Deus não faz acepção de pessoas. Se ele me tirou das trevas, pode fazer o mesmo pelo senhor. O Sr. Antônio olhou para ele por um longo momento, como se pesasse as palavras. Então, assentiu devagar. Está bem. Vou tentar. Na segunda-feira seguinte, Ricardo o esperava na porta da igreja. O Sr. Antônio entrou com passos hesitantes, olhando ao redor como se esperasse encontrar algo fora do comum. Mas o que ele viu foram pessoas comuns, donas de casa, jovens, idosos, homens de terno e mulheres de vestido simples, todos com um brilho nos olhos que ele não via há anos. O culto começou, e o pastor falou sobre esperança. Sobre como Deus não abandona ninguém, por mais profundo que seja o buraco. Em certo momento, o pastor fez um chamado: se alguém aqui está carregando uma dor que parece não ter fim, levante a mão. Deus quer te libertar hoje. O Sr. Antônio sentiu algo estranho no peito. Era como se aquelas palavras tivessem sido ditas só para ele. Suas mãos tremiam. Ele olhou para Ricardo, que, com os olhos cheios de lágrimas, acenou encorajadoramente. Então, devagar, ele levantou a mão. Obreiros se aproximaram, impuseram as mãos sobre ele, e começaram a orar. O Sr. Antônio fechou os olhos, e pela primeira vez em anos, permitiu-se chorar. Não foram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se uma corrente invisível se rompesse dentro dele. Quando abriu os olhos, sentiu algo que havia esquecido como era: leveza. Nos dias seguintes, o Sr. Antônio começou a frequentar a igreja regularmente. Aos poucos, o vazio foi sendo preenchido. Ele passou a sorrir mais, a conversar com os netos no telefone, a planejar viagens que antes não tinha ânimo para fazer. Um dia, ele chegou ao trabalho com uma Bíblia debaixo do braço. Ricardo, disse, com a voz embargada, obrigado. Você me salvou. Ricardo sorriu. Não fui eu, chefe. Foi Deus. Ele só precisava que o senhor desse o primeiro passo.
A história do Sr. Antônio se espalhou pela empresa, e logo outros colegas começaram a perguntar sobre a igreja. Alguns iam por curiosidade, outros por desespero, mas todos saíam transformados. Ricardo, que antes achava que sua vida não tinha valor, agora via como Deus usava sua história para tocar outras vidas. Certa noite, depois de um culto de libertação, uma jovem chamada Mariana se aproximou dele. Ela tinha os olhos inchados de chorar. Eu ouvi seu testemunho hoje, disse, segurando um lenço com as mãos trêmulas. Eu também quero ser livre. Mas tenho medo. Medo de não conseguir, de Deus não me ouvir. Ricardo lembrava bem daquele medo. Ele colocou a mão no ombro dela e falou com a convicção de quem já havia passado pelo fogo: Mariana, Deus não olha para a nossa força. Ele olha para o nosso coração. Se você vier com fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, Ele vai te encontrar. Eu garanto. E assim, como uma pedra jogada em um lago, o milagre de Ricardo continuou se multiplicando. Cada vida tocada se tornava um novo instrumento nas mãos de Deus. A igreja não era apenas um lugar de cultos, era um hospital de almas, onde os quebrantados encontravam consolo, os perdidos achavam um caminho, e os desesperados redescoverem da esperança. Hoje, quando Ricardo olha para trás, mal reconhece o homem que era. Não porque sua vida seja perfeita, os desafios ainda vêm, as batalhas ainda existem, mas porque agora ele sabe que não está sozinho. E essa certeza faz toda a diferença. Antes, eu achava que minha história tinha acabado, ele costuma dizer. Mas Deus mostrou que estava só começando. E a melhor parte é que Ele quer fazer o mesmo por você. Basta acreditar. A vida de Ricardo mudou, mas o milagre não parou por aí. Porque quando Deus começa a agir, Ele não faz pelas metade. E foi assim que, alguns meses depois, uma mulher chamada Marisa entrou na congregação cristã no Brasil pela primeira vez. Ela vinha arrastando um peso que ninguém via. Há anos, carregava uma doença nos rins que os médicos já tinham desistido de tratar. As diálises eram frequentes, o cansaço constante, e a esperança, quase zero. Até que um dia, uma vizinha, que tinha ouvido o testemunho de Ricardo, a convidou: vem comigo na igreja. Lá tem gente que ora e Deus responde. Marisa foi mais por educação do que por fé. Sentou-se nos fundos, com medo de ser notada, com medo de acreditar. Mas quando o irmão que presidia o culto falou sobre a fidelidade de Deus, algo dentro dela estremeceu. Não eram palavras vazias, eram verdades que ela nunca tinha permitido que chegassem ao seu coração. No final do culto, enquanto os irmãos oravam, ela sentiu uma mão no ombro. Era uma irmã da igreja, que nem sabia seu nome, mas que olhou nos seus olhos e disse: Deus vai te curar. Não hoje, não amanhã, mas no tempo dele. E enquanto espera, ele vai te sustentar. Marisa chorou. Não foi um choro de dor, mas de alívio, como se alguém finalmente tivesse visto sua luta. E dali em diante, ela não faltou mais. Cada domingo, cada reunião de doutrina, cada momento de oração era um passo para fortalecer sua fé. Até que, numa manhã comum, durante uma oração em família, ela sentiu algo diferente. Uma paz profunda, como se uma carga tivesse sido tirada de suas costas. No dia seguinte, os exames mostraram o impossível: seus rins estavam funcionando normalmente. Os médicos não tinham explicação. Mas Marisa sabia. Ela voltou à igreja não mais como uma visitante, mas como uma filha de Deus. E assim como Ricardo, passou a compartilhar seu testemunho, mostrando que os milagres não são coisas do passado, que eles acontecem hoje, aqui, na vida de quem crê. E a igreja continuava sendo esse lugar onde o sobrenatural se encontrava com o cotidiano. Onde um jovem viciado em drogas encontrava força para largar o vício. Onde um casal à beira do divórcio redescobriria o amor. Onde uma mãe desesperada pela rebeldia do filho recebia consolo e direção. Porque na congregação cristã no Brasil, não se aprende só sobre Deus, se vive Ele. Não se ouve só sobre milagres, se testemunha eles. E cada vida transformada se torna uma prova de que, quando Deus está no controle, não há limite para o que Ele pode fazer. Ricardo, que agora servia como diácono, muitas vezes olhava para os novos que chegavam e via seu próprio reflexo neles, rostos marcados pela dor, mas olhos brilhando com uma pequena centelha de esperança.
E ele sabia que aquela centelha, se alimentada pela fé e pela obediência à palavra, se transformaria em uma chama. Deus não muda as coisas por acaso, ele costumava dizer aos que lhe pediam conselhos. Ele muda quando a gente se entrega. Quando a gente diz, Senhor, eu não tenho mais forças, mas tu tens. Usa a minha vida. E aí, meu irmão, aí ele faz coisas que a gente nem sonha. E assim, a história de Ricardo e Marisa, e de tantos outros, se tornava parte de uma história maior, a história de uma igreja que não é feita de paredes, mas de vidas. Vidas que, como pedras preciosas, são lapidadas pelo amor de Deus até brilharem com a luz dele. Porque no final, o maior milagre não é a cura do corpo ou a solução dos problemas. É o coração que se rende, a alma que se entrega e a certeza de que, não importa o que venha, Deus está no controle. E isso sim, é um milagre que nunca acaba. Na pequena cidade de Tapetininga, no interior de São Paulo, a vida de Ricardo e Marisa tinha se tornado um testemunho vivo do poder de Deus. Mas o que eles não sabiam é que sua história ainda iria tocar outras vidas de um jeito que só o Senhor poderia planejar. Certo domingo, enquanto o coral da CCB entoava o hino Eu Não Vou Desistir, uma mulher chamada Ana Clara entrou pela porta dos fundos da igreja. Ela vinha arrastando uma dor que parecia não ter fim. Há 3 anos, seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, lutava contra uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar direito. As crises de dor eram tão fortes que o menino já não conseguia mais andar. Os exames mostravam que seu corpo estava se deteriorando, e os médicos, com olhares tristes, falavam em preparar o coração. Ana Clara já tinha ido a todas as igrejas da região, já tinha feito todas as promessas que podia imaginar, já tinha chorado até não ter mais lágrimas. Mas naquela manhã, algo a levou até a congregação cristã no Brasil. Talvez tenha sido o sorriso de uma irmã na porta, que lhe estendeu a mão e disse, entre, minha filha. Aqui tem lugar para você. Ela sentou no último banco, com as mãos tremendo e o coração apertado. Quando o irmão que presidia a reunião anunciou que iria fazer uma oração especial pelas famílias, Ana Clara sentiu algo dentro dela estremecer. Não era esperança, porque ela já não tinha mais, mas uma espécie de desespero que a fez levantar a mão e pedir, irmão, ore pelo meu filho. Ele está morrendo. A igreja inteira parou. Não havia dramatização, não havia espetáculo. Apenas um silêncio respeitoso, enquanto os irmãos se ajoelhavam. O irmão que liderava a oração não fez perguntas, não pediu detalhes. Apenas disse, Senhor, o Senhor conhece a dor desta mãe. O Senhor sabe o nome deste menino. Se for da tua vontade, toca nele. Mas acima de tudo, dá a esta família a paz que só o Senhor pode dar. Ana Clara não sentiu nada naquele momento. Não houve voz do céu, não houve sinal visível. Mas quando chegou em casa, encontrou Lucas sentado na cama, olhando pela janela. E, pela primeira vez em meses, ele sorriu. Mãe, eu sonhei com um homem de túnica branca, disse o menino, com uma voz mais firme do que ela ouvia há tempo. Ele botou a mão na minha cabeça e falou que eu ia ficar bom. Ana Clara abafou um soluço. Ela não queria acreditar para não sofrer outra decepção. Mas naquela noite, Lucas pediu comida. No dia seguinte, ele tentou se levantar. Uma semana depois, estava andando, manco ainda, mas andando. Os médicos, atonitos, pediram novos exames. Os resultados? Inacreditáveis. A doença, que antes avançava sem piedade, havia regredido como se nunca tivesse existido. Quando Ana Clara voltou à igreja no domingo seguinte, não foi sozinha. Lucas, agora correndo pelos corredores, abraçou o irmão que havia orado por ele. E a notícia se espalhou como fogo, outro milagre. Outra vida transformada. Mas o que poucos sabiam é que, enquanto isso, Ricardo e Marisa estavam ali, observando tudo de longe. Eles se olharam e entenderam, Deus não havia curado apenas o corpo deles. Ele os havia chamado para algo maior. Ricardo, que antes mal conseguia segurar uma Bíblia, agora sentia um fogo no peito para falar daquilo que havia vivido. Marisa, que antes se escondia atrás do medo, agora abria as portas de sua casa para acolher quem precisava de uma palavra de fé. E assim, como um rio que vai crescendo com cada afluente, a história de Ricardo, Marisa e Ana Clara se juntou a dezenas de outras.
Pessoas que chegaram à igreja arrastando dores, vícios, doenças, desesperos, e saíram de lá com algo que nenhum médico, nenhum remédio, nenhuma filosofia poderia dar, a certeza de que não estavam sozinhas. Porque na CCB não há espaço para estrelismos. Não há pastores que se promovem, não há cultos que viram show. Há apenas uma coisa: Jesus. E quando Jesus é o centro, os milagres acontecem não para engrandecer homens, mas para mostrar que Deus ainda fala. Ainda age. Ainda ama. E assim, a cada domingo, mais uma história se soma àquelas que já foram contadas. Mais um coração se rende. Mais uma vida é restaurada. Porque o milagre não é só a cura. O milagre é a igreja. O milagre é a fé que não morre. O milagre é saber que, não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre encontra um jeito de brilhar. E então, o milagre se completou. Não foi com estrondos, nem com holofotes. Foi no silêncio de uma lágrima que rolou pelo rosto de uma mãe que, após anos de oração, abraçou o filho livre das drogas. Foi no suspiro aliviado do homem que, depois de médicos desistirem, levantou-se da cadeira de rodas e caminhou não por força própria, mas pela mão invisível que o sustinha. Foi no sorriso tímido da mulher que, após noites em claro chorando por um casamento despedaçado, viu o marido voltar para casa não com palavras vazias, mas com um coração quebrantado e disposto a reconstruir. Não foram curas instantâneas que roubaram a cena, mas processos lentos, dolorosos, reais onde a graça de Deus se revelou mais forte que a vergonha, o medo ou a culpa. Porque o verdadeiro milagre não foi apenas o corpo sarado, a mente libertada ou o lar restaurado. Foi a descoberta de que, no meio do caos, Deus nunca tinha saído de perto. Ele só esperava que olhassem para ele, não para as circunstâncias. E assim, aqueles que entraram arrastando fardo saíram levando algo muito mais pesado, um chamado. Não eram mais vítimas, mas testemunhas. Não portavam apenas a memória da dor, mas a prova de que a fé não é um refúgio para fracos, mas uma arma para os que ousam acreditar quando tudo diz é impossível. Porque a lição não é que Deus tira o sofrimento, mas que Ele o transforma. O deserto não foi removido, foi atravessado. A tempestade não cessou de repente, mas aprenderam a navegar nela com Ele no barco. E no final, o que ficou não foi a lembrança do milagre em si, mas a certeza de que Deus escreve recomeços com as páginas rasgadas da nossa história. Hoje, aqueles corações não contam apenas o que perderam, mas o que ganharam, uma fé que não morre, uma igreja que abraça, e a verdade mais simples e profunda de todas que o amor de Deus não é uma teoria. É um abraço que nos ergue quando caímos, uma voz que sussurra levanta quando o mundo grita desista, e uma luz que, mesmo na noite mais longa, sempre acha uma fresta para entrar.